E aí a gente já começa, né? Quais são os desafios, né, para a implementação desses processos, né? O primeiro é saber, ó, no meu caso, na minha indústria, em função das características do meu efluente, eu vou utilizar um processo biológico, eu vou utilizar um processo físico-químico, né? Então, na maioria dos setores, né, de bebidas, alimentos, indústrias de papel, indústrias lácteas, frigoríficos, abatedouros, né, a relação DQO-DBO, ela é menor que 3. Então, se ela é menor que 3, então a viabilidade vai para o processo biológico. Por quê? Porque ali eu vou desenvolver processos, né, reatores, tanques, né, onde eu vou desenvolver e aplicar bactérias que vão fazer a conversão daquela matéria orgânica em outros produtos, né? Quando tem um efluente que ele tem aí uma relação DQO, DBO muito alta, né? Então, eu tenho aí 10 mil de DQO e tenho 500 de DBO, aí já não é a aplicação de um processo biológico. Então, aí a gente vai para um processo físico-químico. Porém, né, no mundo em todo, para esses setores, né, que nós atendemos, né, a grande vantagem é a aplicação do processo biológico. Outro desafio, né, é a necessidade de pré-tratamento. Então, a gente vai ver aqui no transcorrer dessa apresentação, né, ou seja, quando eu vou para a indústria de laticínios, frigoríficos, abatedouros e até biodiesel, né, quando tem lisogoma, para fazer o tratamento, esses produtos têm características, né, esses efluentes têm características de óleos e graxas, solos suspensos, muito altas. Então, se eu vou utilizar um processo biológico, independente da tecnologia, né, anaeróbia, por exemplo, ou aeróbia, eu tenho que remover óleos e graxas, né? Eu tenho que ter lá uma concentração de óleos e graxas menor que 50 miligramas por litro. Eu tenho que ter uma concentração de solos suspensos menor que 500 miligramas por litro. Então, isso aqui é um desafio. Então, a gente vai mostrar aqui também que a Pax ela tem tecnologias que ela já consegue lidar com concentrações altíssimas de solos suspensos e óleos e graxas sem a necessidade de um pré-tratamento, né? Então, outro desafio importante é a necessidade diária, né? Quando nós vamos para processos aeróbios puros, né? Com taxa de aplicação baixa, ou lagoas, né? De anaeróbias, né? Lagoas cobertas ou lagoas abertas, existe uma necessidade diária muito grande. E as tecnologias da Pax, né? Com essa alta taxa de aplicação, a gente vem para a redução de espaço, né? Bastante significativo. Né, outro desafio, né, é instalar um processo, né, com o menor OPEX, né, e o menor CAPEX possível. Né, instalar equipamentos confiáveis, né, que necessitam baixa manutenção. Né, não adianta você comprar um equipamento se daqui a um ano você já tem que fazer uma reforma completa. Né, a gente tem que também, um outro desafio é a necessidade de pós-tratamento, né, para remoção complementar de DBO, nitrogênio, fósforo, solos suspensos. Isso a Pax tem equipamentos compactos que podem fazer esse pós-tratamento. E aqui um ponto muito importante que eu queria comentar, que eu coloquei aqui até em vermelho, né, é a utilização de reatores UICB projetados para esgotos domésticos e indústrias. Né? Então, o que eu queria deixar essa mensagem é que nós já, em nossas reuniões, nossas visitas, né, em clientes, em potenciais clientes, a gente tem observado a opção por reatores OICB, até eu coloquei até um exemplo aqui, são reatores OICB simples, que são projetados para tratamento de esgotos domésticos, isso não é para a indústria. Né? A Pax, ela tem uma tecnologia específica, que é essa que eu coloquei aqui, ó, a gente observa aqui um nível muito simples, né, de separadores de biogás na parte inferior, que é para esgoto doméstico. Então, se eu colocar um equipamento como esse, numa indústria que tem uma concentração de DQO alta, que vai gerar muito biogás, esse tipo de separador que é instalado, né, ele não atende. Né? Aqui vai gerar tanto biogás, né, que vai arrastar todo esse lodo, a eficiência vai piorar muito. Então, a gente tem observado em algumas indústrias, né, a instalação
desses tipos de reatores, muitas vezes se coloca um, ou se coloca 4, 5, 6 reatores como esse em paralelo, né? E quando se observa a literatura, é perfeito, a literatura vai falar que é possível trabalhar com esse tempo de retenção hidráulico, com essa taxa de aplicação, mas não é assim, tá? Então, a gente não recomenda a instalação desses tipos de reatores nas indústrias.